versículo 1 até 11. João capítulo 8, versículo 1 até 11. João capítulo 8, versículo 1 até 11. João capítulo 8, versículo 1 a 11. João capítulo 8, se você ainda não é membro da igreja e não tem envelope, é fácil. Você pode ir lá com a irmã Andréia, a tesoureira da igreja vai te fornecer envelope para você começar a dizimar. Então, tem todos os recursos para você. Todo mundo já foi aqui, né? Esse fila aqui. Todo mundo já foi. Beleza. Glória a Deus. Todo mundo já foi, já veio. Então, abra sua Bíblia por gentileza, precisamos correr por causa do nosso horário. O tempo está correndo, não para. João capítulo 8, versículo 1 até 11, perdão. João capítulo 8, versículo 1 até 11. Eu vou reiterar mais uma vez o anúncio que o irmão Eli comunicou aqui, para que a gente evitasse colocar em pé, ficar se movimentando lá atrás, só se houver uma necessidade muito grande. No caso do pai e de uma mãe que está com neném, então pode ficar lá. Lá tem berçário também, está funcionando. Evite o movimento, por favor. E o culto aqui não vai até amanhã. É uma questão apenas de alguns minutos, possivelmente, para a gente concluir também essa programação toda. Então, fique atento, por gentileza. João capítulo 8, versículo 1 até 11. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para
o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e o obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que disse sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiverem sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um. Começaram pelos mais velhos, ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Até aqui, amém? A lei e a graça. Mulher surpreendida no ato de adultério. Essa história já foi contada aqui na igreja alguns anos atrás. E é uma história de uma mulher, de fato, apanhada em adultério. Essa história aconteceu há mais de 2000 anos. Mas o espírito que envolveu essas personagens é tão atual como nos dias atuais. É tão real esse espírito, esse clima, essas personagens, como no dia de hoje. É o espírito de intolerância que transforma seres humanos comuns em semideuses. E juízes que se autorizam para condenar e absorver aquele que eles agradam. O que nos torna juízes e semideuses não é a vontade necessariamente de querermos ser endeusados, mas as nossas atitudes e pensamentos preconceituosas e intolerantes que nos tornam semideuses. O apóstolo Tiago, quando ele escreve a epístola de Tiago, no capítulo 4, versículo 11 a 12, ele dá menção, ele tenta explicar como é que nós nos tornamos semideuses, muitas vezes. O versículo 11 diz: meus irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou o julga, está falando mal da lei. O que é uma lei? É o mandamento de Deus, que é amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Você está julgando esse mandamento. Pois se você julga o mandamento, o que implica o amor de Deus, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que a julga. Você está julgando o mandamento de Deus. Quando a gente ama o próximo, quem é o próximo? O próximo não é necessariamente o próximo aquele que está sentado aqui ao seu lado. Não é necessariamente o próximo aquela minha esposa, meu marido, meu namorado, minha namorada. Quer saber quem é o próximo? Vem aqui amanhã à noite.
Vem descobrir aqui, pelo menos vou te dar uma indicação de quem é o próximo. O próximo aqui é aquele que não tem próximo. Abandonado pelos seus pais, abandonado pela família, vivendo de favores, comendo aí migalhas, e ter que implorar amanhã, vai estar aqui implorando comida. Esse é o próximo. Esse é o próximo. Onde que o amor de Deus deve ser implicado nas nossas vidas. Então, Deus é o único que faz a lei, ou as leis. Deus é o único que é o juiz. Só Ele que pode salvar ou destruir. Quem é você, pensa que é, para julgar os outros? Quem é que você pensa é? Julgar os outros. Esse verbo julgar significa avaliar, observar uma situação ou uma pessoa e formar uma opinião crítica sobre ela ou sobre aquela situação. Aí depois você bate no peito assim, ó. Todo soberbo, dizendo, esse é minha opinião. Quem quer que gosta, quem não gostar, não estou nem aí. Porque gosta de fulano, não gosta disso aí. Essa é minha opinião. Então você é um semideus. Se você está conseguindo criticar ou julgar o próximo baseado com a sua opinião, formada na sua cabeça, sem base bíblica, fingindo a lei que é a lei do amor ao próximo, principalmente a lei do amor a Deus e amor ao próximo, então você é qualificado como semideus. Como semideus. Essa é a nossa postura. Nós não queremos reconhecer isso, logicamente. Se eu falar para você que você é semideus, você vai falar que o pastor está me ofendendo. Não. Mas a sua maneira de agir diz que você é um semideus. Por quê? Com base às críticas que você é. Com base ao julgamento que você faz. Não é necessariamente que Deus tem que te dar o título de semideus, mas pela maneira que você age, você já se qualifica de ser semideus. Semideus. Existem várias maneiras que fazemos julgamentos que nos tornam semideus. Várias maneiras. Poderíamos ficar aqui a noite inteira citando. Mas uma das maneiras de ficarmos, ou que nos torna, nos torna semideus, quando nós fazemos julgamento, por exemplo, nós batemos um olhar, você bate um olhar assim, uma pessoa, olha para a sua direita, olha aqui, olha para a direita e para a esquerda, olha, dá uma olhada, não precisa falar nada, olha para a direita, para trás, para a esquerda, não, para a esquerda é melhor não olhar, só olhar para a esquerda, para a direita, porque se para a esquerda dá azar. Aí olhar para a esquerda já, Renan não pode olhar para a esquerda, Renanzinho, tá? Só olhar para a direita. Brincadeira, mas quando você entrou aqui, você olhou gente esquisita, diferente, gente estranha, já começou a fazer prejulgamento. Do seu jeito de olhar para as pessoas, do seu jeito de você olhar o ambiente que a gente construir aqui para realizar reuniões, de alguma forma você acaba fazendo um prejulgamento seu. É a opinião sua. Bateu o olhar, não gostou, caiu no julgamento. Aí você começa a dar sentença como um semideus. Só ao entrar aqui, viu o ambiente, as pessoas, as roupas que estão usando. Não está aqui ninguém engravatada, ninguém termo, só o nosso irmão Severino de gravata. Parabéns aí, irmão Severino. Parabéns, vamos aplaudir ao Senhor pelo irmão Severino. Está engravatado, tá? Ele é o único lindo aqui, o único bonito. Parabéns, irmão Severino, de gravata. Então, quem olhar para a irmã Severino com todo o respeito, está de gravata. Olha que bom, esse aqui deve ser julgamento. Quem ele é? Copeiro da igreja, pastor da igreja. A gente já faz prejulgamento. Você olha para o ambiente, as pessoas, as roupas que elas estão usando,
o cheiro de perfume que eles têm ou elas têm, a cadeira que ela está sentada. Você entra num ambiente que você fala, puxa vida, só essas as cadeiras não tem bancos. Normalmente na igreja tem banco. Aí você já faz pré-julgamento e dá sua sentença como semideus. É assim que a gente vive no dia a dia. Quando não julgamos presencialmente, a gente julga pelas costas. Aqui, um ambiente como esse, a gente fala aqui, cumprimenta o seu irmão, dá um abraço. Aqui é fácil, a gente abraça, conversa, no final do culto tem aquela coxinha bendita, coxinha, tem água aqui oferecido, mas de repente, termina o culto, o pastor diz amém, vamos embora. Entra no carro, pega a bicicleta, pega a moto, vão andando, e aí a gente, para onde que a gente estiver andando, a gente começa a fazer pré-julgamento. Você via aquela moça que estava dançando lá na igreja? Via aquele rapaz que estava tocando, estava cantando? Ouviu a música que a gente cantou? Você gostou? Ouviu aquele pastor negão que estava pregando lá? Você ouviu? Ele não tinha terno, mas é pastor, mas estranho isso. Pregando sem terno, sem camisa, manga comprida. Já começamos a fazer pré-julgamento. Não é presencialmente falando, mas longe de nós, mas um julgamento que a gente faz pelas costas daquelas pessoas que nós julgamos. Porque se nós falarmos na frente delas, a gente pode ser desmascarado. Mas é melhor a gente fazer pelas costas. Na hora que a gente vai tomar um cafezinho na família, a gente vai começar a falar daquela pessoa, a música que foi cantada, aquela pessoa que não sei o que, levantou a mão, aquela pessoa na hora da oferta, como que eles foram lá, eu vi uma moça, estava tudo meio estranha, meio assanhada, já começa a fazer pré-julgamento que você não conhece aquela pessoa, você não sabe por quê ou para que ela está aqui, ou que ela está daquele jeito, mas é uma maneira que a gente começa a fazer pré-julgamento do nosso jeito. Não somente julgamos, começamos também a sentenciar, já que nós somos semideus, começamos a sentenciar, condenar essas pessoas. Tudo o que você vê, tudo aquilo que você não tolera, você julga e sentencia como semideus que a gente é. Eu não concordo. Não vou. Lá, aquela moça, aquele cabelo lá, não concordo daquele jeito que ela está. Aquela moça, o perfume que ela está usando, acho que é perfume de pomba gira. Eu não concordo com ela. Não, aquela moça está usando roupas que não vão com a minha cara. E daí? Você que comprou para ela? Não vou com a cara dela, não vou com a cara dele, do jeito que ela fala, do jeito que ele é. É muito comum no nosso meio a gente se acostumar com pré-julgamento. É comum isso, mas é legal? Não é legal. Não é bom. Num ambiente onde que nós pregamos a unidade, o amor fraternal, onde nós torcemos que haja amor em Cristo Jesus, não é um ambiente que a gente pode propiciar. Esse pré-julgamento acaba com o amor de Deus, quebra o vínculo do amor do Senhor entre nós, quebra relacionamento e desconfiança. Você não conhece a minha vida, não conhece a vida do irmão que pregou aqui, olha, que deu aviso, do pastor Ari que está falando aqui, não sabe, não conhece a vida dele, perdão, só de olhar para ele começa a fazer julgamento. E como o semideus que você é, a gente começa a sentenciar essas pessoas. E vai para o inferno. É desgraçado. Não presta para nada. Gente, tanto coragem a gente tem de sentenciar as pessoas. Depois a gente fala que a gente ama as pessoas. Que paradoxo esse. A gente se ama, a gente sentencia. A gente fala que, puxa vida, aquela pessoa é homem de Deus. Pelas costas a gente fala que não presta. A gente fala que aquela menina, aquela moça, nossa, é muito linda. Mas eu não vou com a cara dela porque ela está com a boca cheia de mofo. Cheio de bafo. Está sentenciado.
esse tipo de atitude no nosso meio acaba quebrando todo tipo de aliança entre nós. E não haverá unidade entre nós. A palavra de Deus nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam porque aonde há união, Deus ordena bênção e vida para sempre. Como que vai haver união entre nós se nós sabemos julgar alguns e sentenciar a outros e ao mesmo tempo falando mal pelas costas dos outros? A gente aplaude alguns, condena os outros. Que espírito é esse entre nós? Tudo que você não tolera, você julga e sentencia. Você pode ter uma cultura na sua família, uma educação diferente que você teve com os seus familiares. Logicamente, nós temos aqui várias famílias aqui que têm origem diferente. Nós não somos da mesma origem, mas você vê, olha para uma pessoa, já começa a julgar aquela pessoa porque não teve a educação que você teve. Porque aquela pessoa não está usando roupa de marca que você está usando. Porque aquela pessoa não está usando colares, modelo de colares que você está usando. Porque aquela pessoa não está usando o corte de cabelo que você está usando. Já começa a prejulgar, não somente julgar, mas sentenciar para condenar para o inferno, como semideus que a gente é. O julgamento é paralisador. Uma pessoa que está habituada em julgar as pessoas, a vida dela está ocupada em julgar. Quem está lá em cima daquele balcão, por favor? Está me distraindo. Ninguém pode ficar ninguém lá, por gentileza. Cadê o irmão Eli? Cadê está lá, por favor? Não pode ficar lá em cima do... É proibido ficar lá. O movimento me distrai. Uma pessoa que está ocupada em julgar as pessoas, ela, enquanto está julgando, ela não consegue avançar em nada na vida dela. Ela não cresce, não avança. Em seu sono não avança. Porque a preocupação dela fica olhando para o irmão, para a irmã, e é julgando aquela pessoa. E o seu sono, para onde que anda? Não consegue avançar em nada. Seu sono não adianta, não avança em nada. A sua família não avança. A sua vida espiritual não avança. Por quê? Ela está preocupada em julgar como é que estava o culto, quem pregou, como é que estava de terno ou de gravata, como é que estava o irmão Ângel. Está muito mais preocupado em julgar as pessoas, contanto que a vida dela não avança e nunca vai avançar a lugar nenhum. Eu quero desafiar você para você me apresentar um crítico próspero. Uma pessoa crítica, muito crítica e próspera. Me mostra, me apresenta. Nunca você vai encontrar uma pessoa crítica ou um crítico próspero, nunca. Por quê? Porque a preocupação dela é criticar. Olha com o cabelo pintado, olha aqui com colar, olha para lá com camiseta, olha. Para de ser piolo na cabeça dos outros. Cuida da sua vida. Não fique se preocupando em julgar as pessoas que entram aqui. Cuida do seu coração. Cuida da sua vida. Deixa cada um viver a sua vida. Quem vai nos julgar um dia é Deus que vai nos julgar. Só Ele que tem essa autoridade e poder de um dia nos julgar. Agora, uma pessoa que quer se julgar está se intrometendo com Deus. Fazer julgamento precipitado contra as pessoas, você está tomando o lugar de Deus na sua vida. E a condenação virá na sua vida. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 24. João capítulo 7, versículo 24. Obrigado. João capítulo 7, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, sim pela reta justiça.
O irmão está entendendo o que o texto está dizendo aqui? Amém? Você está entendendo o que Jesus está dizendo? Repita comigo, vamos ler todo mundo esse versículo, por favor. Leamos, 1, 2, 3. A palavra é bem simples, é bem reta, é bem direta. Não é para julgar de acordo com a aparência. Não fique tomando decisões precipitadas a respeito da vida dos outros, de acordo com aquilo que você vê. Olhou, já chegou à conclusão. Que conclusão é essa? Não fique julgando ninguém de acordo com a aparência, mas de acordo com a reta justiça, pela palavra de Deus. Aquela pessoa está vivendo e não está de acordo com a palavra, sim, Deus vai condenar, vai julgar ela, mas não cabe a mim a julgar apenas porque eu vi, porque me falaram, e já começa a chegar a conclusões. Não somente chegar a conclusões, mas sentenciar essa pessoa como me foi dado, me delegado essa autoridade e poder de delegar alguns para o inferno, outros para o céu. Quem é você, diz o Senhor, para julgar as pessoas? Quem você é? Quem é você julgar as pessoas? Com que autoridade você julga as pessoas? Porque se fosse pela aparência, entre os irmãos de Davi, quem seria o rei em Israel? Quem é? Se fosse pela aparência, sermos julgados pela aparência, quem seria rei de Davi entre os irmãos de Davi? Seria Eliabe, que seria rei em Israel. Por que Eliabe, pastor? Eliabe era o filho mais velho. Eliabe é aquele gato, se entrar aqui todas as gatas ficam em pé. Eliabe era um moço, o filho mais velho de Jessé. Muito lindo, bonitão, barriga de tanque, musculoso, cabelo comprido, olhos verdes, altão, gosta de picanha. Esse aqui era Eliabe. Irmão mais bonito que Davi. Quando o profeta Samuel chegou na casa do Jessé, viu os filhos de Jessé, o profeta bateu o olhar no Eliabe. Bonitão, gatão, musculoso, cabeludo, olhos azuis. E o Senhor disse para o profeta: sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse consigo: certamente ela está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor vê, mas os homens veem o exterior. Porém, o Senhor vê o quê? Coração. O exterior do Eliabe era um gatão. Mas o coração era podre. Podre, sujo, cheio de incerteza, arrogante. Ele foi rejeitado pelo Senhor. Segundo lugar, se dependesse da aparência entre Golias e Davi, quem venceria a luta? Se dependesse da aparência, quem venceria a luta? É óbvio, de acordo com a aparência. Mas o Senhor não vê como vê o homem. Mas Davi venceu a luta em nome do Senhor. E aí o Senhor disse para o povo de Israel: achei Davi
filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, homem segundo o coração do Senhor. Inspirador é isso aí. Primeira vez que eu li esse versículo de Atos, capítulo 13, versículo 22, eu fiquei revoltado. Recém-convertido, estava aprendendo a Bíblia, e eu encontrei na Bíblia Deus dizendo para Davi que queria um segundo o coração de Deus. Eu falei que Senhor, tá, não é possível. Um homem que adultéria, mata o melhor amigo, mata o seu melhor amigo, depois se enrola em vida, em um monte de mulher para cá e para lá. E Deus achou nele o homem segundo o coração do Senhor. Depois foi aprendendo, estudando e entendi que o homem segundo o coração de Deus não é aquele homem que não peca, que não comete nenhum erro. Mas o homem segundo o coração de Deus, aquele homem e aquela mulher, quando falha, quando peca, ele escreve o Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Perdoa-me das minhas iniquidades e das minhas transgressões, porque eu pequei contra ti, Senhor. Esse é o homem segundo o coração de Deus. O Senhor achou nele o homem segundo o coração dele. E quando diz que eu achei em Davi o homem segundo o meu coração, essa expressão diz o seguinte: o coração de Davi se alinhou com o coração de Deus. Mesmo coração, parece que é casal. Se fosse pela aparência, quem seria o pastor dessa igreja? Eu não. Não. Se fosse pela aparência, quem seria o pastor dessa igreja? Você que está vindo agora, olhando aqui toda a pompa, aí tem amigos e irmãos que nos acompanham, mas o nosso início não foi assim. Lembra-me quando a gente chegou aqui na Tambaú, 220, a gente assumiu a igreja aqui, essa igreja. Ela tinha mais ou menos umas 30 pessoas. Das 30, 10 saíram da igreja, foram embora. Por quê? Julgaram a gente, disseram, é negão que vai pastorear a gente? É. Angolano ainda. Vou vazar. Não vai dar nada. Julgamento faz parte do ser humano. Nos julgaram, nos condenaram, nos sentenciaram. E essas pessoas foram embora. Aonde elas estão? Não sei. Não me interessa saber onde elas estão. Mas mais importante é ser onde que estou. Para a glória dele. Nós julgamos com muita facilidade. Conselhos para o semideus. Quem é semideus? Talvez você não entenda, não aceita isso. Isso não interessa que você deixar aceitar ou deixar de aceitar. Mas o seu comportamento faz você semideus. Mesmo que você não tenha título, nem gravata, nem crachá com semideus, não. Mas as atitudes, o comportamento que faz você semideus estão dentro de você. Faz parte da sua vida. Semideus, aliás, alguns conselhos para semideus. Saia do tribunal do julgamento, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Repita comigo, saia do tribunal de julgamento, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só Deus que pode condenar, só Ele que pode julgar. Se você começar a julgar, você está roubando a glória de Deus. Se você começar a condenar os outros, julgar os outros, você está roubando a glória de Deus. Aqui em Atos capítulo 12, versículo 20 a 23, nos conta uma pequena história de um homem que quis roubar a glória de Deus na vida dele. O que aconteceu? Olha, acompanha aqui no Atos capítulo 12, versículo 20 a 23. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores da cidade de Tiro, de Sidom,
Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro, conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com ele, pois os alimentos que a região deles recebia vinha do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: é um Deus e não é um homem que está falando. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou o quê? Aceitou o quê? Semideus, sai do trono. Senão vai ser fuzilado. Não é a sua função, não é o seu papel julgar. Vive julgando os outros, está sendo semideus. Então sai do trono. O mais rápido possível. Enquanto há tempo, sai desse trono. Para de ficar julgando os outros. Não é a sua função. Deixa essa função somente para Deus. Porque se tu não sair do trono, sabe o que acontece? Como que foi o fim, a vida desse rei? No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu comido por quê? Verme. Porque ele aceitou a glória. Irmão, talvez nem todo mundo nós vamos colocar essa palavra em prática. Eu sei disso. A gente prega tanta coisa aqui. Entra para cá e sai para cá. É a minha função te alertar. Agora, vai pagar. A conta vai vir? Vai. É a minha função te alertar. Mas a conta vai chegar? Vai chegar. E ela é muito cara. Esse é o tempo de você parar, fechar a sua boca, ou melhor, abrir a sua boca, só para dando glórias a Deus, amando as pessoas do jeito que elas são, amando a lei do Senhor, e parar um pouco, calar a boca, enquanto quer comentar, falar mal dos outros. Isso não é atitude de crente, não é atitude de filho de Deus. Você não é o dono do mundo, ou o mundo não vira somente em torno de você. Há vida fora de você. Há vida fora do seu mundo. Para de ficar julgando os outros que falando tem que ser assim, ou tem que ser aquilo. Não! Não cabe a você. Deixa a pessoa viver a vida dela. Quem vai julgar ela? É Deus que vai julgar, não é você. Não é você que vai condenar aquela pessoa. O nosso papel é aqui amar o próximo, amar um ao outro. Existe a vida para todo mundo. É lógico, se você escolher a vida com Deus, você vai ser próximo, vai ser abençoado. Agora, se você quiser uma vida no carnaval, vai pular carnaval. Fica à vontade. Toma cachaça. Vira mãe d'água. Fica à vontade. Escolha que a gente faz. Ninguém vai te proibir. Qual foi o fim da vida de Judas? Quando ele julgou ou traiu Jesus? Qual foi o fim da história de Judas? Alguém sabe? Se suicidou. Morreu. Para onde foram os homens que acusaram a mulher apanhada em adultério? O texto que nós lemos no começo. Ao jogar aquela mulher na frente de Jesus, ele agachou-se e começou a escrever na areia. Aquilo que ele estava escrevendo na areia, um ato profético, naquele momento, para Jesus. Ele estava escrevendo uma profecia de Jeremias 17, 13, que estava se cumprindo naquele momento. Porque os
fariseus, os escribas, os religiosos naquela época, quando ouviram que Jesus Cristo, Ele era a fonte das águas vivas, o que eles fizeram? Ficaram revoltados. De qualquer maneira, queriam matar a Jesus. Até pensar em alguma armadilha contra Ele. Pegaram uma mulher em adultério, vamos levar Ele para Jesus e vamos fazer uma pegadinha com Ele, para a gente pensar, para a gente ver o que Ele vai falar. Se Ele falar alguma coisa herética, a gente vai condenar Ele. Ou vai morrer hoje. Mal ele sabia que você chegaram atrasado, meus queridos. Naquele momento que Jesus se agachou, escrevendo na areia, ele estava escrevendo uma profecia que estava se cumprindo na vida dele naquele lugar. O que disse essa profecia? Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos que te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nome escrito na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de águas fresca. Se cumpriu. Jesus, quando levanta a cabeça, olha para a mulher e pergunta: cadê os homens que vieram te acusar? Vazaram, Senhor. Não sobrou ninguém? Não sobrou. Foram embora. Jesus entendeu essa profecia. Quem não aceita a minha água, me abandona, vaza, vai sumir da terra. Aprenda a não se preocupar com quem vive te julgando. Fala para você, meu irmão, não se preocupe. Quem está te julgando? Fruta podre, uma fruta podre vai cair sozinho e some. Não se preocupe. Nós somos julgados toda hora, todo momento, é lógico. A gente se preocupa tanto com a opinião dos outros. Está me julgando, está falando mal de mim. E continua falando. Eu não me preocupo com fruta podre, porque cai sozinho e some. Vai sumir. A minha preocupação é com o Senhor. Se estou obedecendo Ele ou não. Ele fala comigo. Jesus está pisando na bola. Não é por aí. Volta para cá. Não está orando pouco. Não está lendo a Bíblia. Não está jejuando. Deus fala comigo. Julgamento que vem de fora, não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Porque todo dia a gente é fuzilado com invenção, distorções, que o pastor falou isso, que o pastor fez aquilo, que o pastor está fazendo não sei o quê. Esse pastor está fazendo o quê, mas o que ele tem? Irmão, fruta podre vai cair. Vai cair. Não me preocupe. Cada um faça o seu papel. Não fica supondo o que aquele homem está, por que está falando. A gente começa a julgar até agora, nesse momento estou pregando, tem gente julgando essa palavra. Por que o pastor está falando desse jeito? Julgamento. Eu acho que ele está mandando um recado para alguém. Eu sou profeta da palavra de Deus. Não mando um recado. Não precisa. Deus não manda o WhatsApp para você. Deus fala contigo face a face. Cara a cara. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Estamos chegando no finalmente. Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5. Não julguem para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais. E sereis medidos pela medida que vocês medirem. Porque vê o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho. Como dirá o teu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tem uma trave no teu,
hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quando eu estou apontando o dedo aqui para a irmã, esse dedo aqui, ó, estou apontando para ela, outro está aqui, está apontando para mim. Quando estou apontando o dedo que aquele ou aquela, o mesmo pecado que ele comete, o mesmo pecado que ela comete, é igual ao meu. Não é diferente. Não é diferente do pecado que aquele rapaz, aquela moça, aquele homem comete com o meu pecado. Não é diferente. Se eu perguntar para você, alguém aqui que não peca, levanta a mão. Não peca e nunca pecou. Levanta a mão. Levanta a mão para a gente beatificar você. Mas se você peca e o outro irmão peca, o que nos mantém aqui? É a graça de Deus. A graça de Deus que mantém a vida da igreja em movimento. O que é a graça de Deus? O favor do Senhor. Favor imerecido. Eu não mereço estar aqui, mas estou aqui por causa da graça do Senhor. O que me torna meu irmão, o seu irmão, é a graça de Deus. Não é meu capricho, não é capricho de ninguém. Não, irmão, porque o irmão é muito lindo e muito inteligente, porque tem muito dinheiro. Não. É favor imerecido de Deus. Isso que nos mantém juntos aqui. Como igreja do Senhor, nós não podemos ser juiz, nem semideus, mas precisamos ser uma comunidade onde a graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus é um favor não merecido. E dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Olha para seu irmão que está ao seu lado. Diga para ele que eu não merecia você. Mas Deus me deu você como meu irmão de valor. Por causa da graça. Por causa da graça. Não te merecia. A graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Me constrange dizer, não queria falar isso. Eu tenho isso está dentro da minha essência. Eu vejo que alguns irmãos, amanhã mesmo, vamos estar aqui, pessoas necessitadas. E me faz vontade de sentar com ela, ficar conversando. O que ela está precisando de ajuda? Não, ninguém está me pedindo, me implorando, não. Pessoas que são improváveis. Ninguém dá nada. São as pessoas que me chamam a atenção. Sou apaixonado por essas pessoas. Quando que todo mundo passa por essa pessoa, cuspe, ninguém dá nada. Não é bonito, não é inteligente, não tem dinheiro. Sou apaixonado por essas pessoas. Eu tiro aquilo que eu tenho em casa, venho, entrega aqui. Não preciso falar aqui, na frente dos irmãos. Eu dou o que guardo na minha casa de presente. Pega. Vou ajudar você. Porque assim foi a minha vida. E foi assim a minha vida. Porque vivemos num mundo onde nós somos julgados facilmente por gente que não conhece a gente. Só olhar para a gente e dizer que esse cara queria ser pobre, não sabe de nada, não tem nada na vida. Isso que é o mundo. Somos mais valorizados por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós somos. Por aquilo que nós temos. Você tem carrão, valorizado. Você tem uma casa, um apartamento de 5 quartos, lá no Capuco, você é valorizado.
E fiquei constrangido quando soube de uma denominação que tem uma área VIP na igreja. Tem alguns atores, atrizes, pessoas famosas. Quando chega não pode se misturar aqui. Tem que passar aquela área VIP. Essa é a igreja do século 21. Eu não quero entrar nessa igreja. Eu quero entrar na igreja onde que as pessoas sentem o mesmo cheiro. Vamos comer coxinha juntos. Vamos tomar água juntos. Vamos nos abraçar juntos. Estamos todos suados aqui, mas o seu suor é uma unção para mim. Eu posso te abraçar. Posso te cumprimentar. Ah, está falando com água para a boca, soltando água, tentando molhar. Eu gosto disso, vamos embora. Vamos embora. Eu nunca tive essa vida de pompa, entrar numa igreja, ficar num lugar VIP. Que igreja do Senhor é essa? Lá em Tiago, capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, diz o seguinte: meus irmãos, quando alguém entrar dentro de uma igreja, pessoas que cheias de ouro no dedo, no peito, no braço, não prioriza essas pessoas. Receba tudo, de igual modo, sem acepção de pessoas. Hoje em dia, a igreja moderna tem que ter a área VIP. De onde isso aí? Nem o inferno tem área VIP. Tem área VIP no inferno? A graça, repita comigo, a graça e não desistir daqueles que desistiram de nós. A graça é dar amor ao que não merece ser amado. A graça é ser grato apesar da ingratidão das pessoas. Graça é servir aos inimigos. A graça é abençoar os que nos amaldiçoem. A graça é falar bem de quem fala mal de você. A graça é orar pelos que nos perseguem. A graça é vencer o mal com golpe da bondade. É graça. É graça. A graça é desejar o bem para os que nos desejam mal. É graça. Eu vou terminar, contar uma pequena história aqui, bíblica, para vocês. A história de Oséias e Gomer está na Bíblia. A história de Oséias e Gomer, profeta Oséias, ele recebeu uma palavra da parte do Senhor. Deus pediu para ele casar com uma esposa infiel, tipo uma esposa adúltera. Se casaria? Homem, solteiro, sabendo que aquela moça, aquela menina é adúltera, é rodada. Dizem que é uma linguagem aí popular dos jovens. É rodada, você casaria com ela? Mas o profeta Oséias recebia essa palavra profética da parte do Senhor. O que Oséias fez? Casa com ela. Uma prostituta. Uma adúltera. Deus o livre. Você ficaria numa igreja onde que o pastor, o líder, casou com uma adúltera? Não. Lógica que não. Ninguém vai aguentar uma coisa dessas, lógica. Aí ele casou com ela. Tiveram 3 filhos. Quantos filhos? 3 filhos com ela. Depois disso, Gomer abandona a família. Larga o marido, larga os filhos, vai embora, continuou a sua vida de promiscuidade. Ele foi embora com a vida dela.
Passou o tempo, que abandona tudo, casamento, volta a viver a vida de promiscuidade. Ela continuou se prostituindo, ela continuou se vendendo, e Oséias sozinho, criando os 3 filhos. Gomer foi vendida como escrava por um país. Algo inesperado aconteceu. Oséias, ele se levanta, ele vai atrás de Gomer. Paga dinheiro para resgatar Gomer. Pagou. Comprou a sua mulher de volta. E continuou amando ela. Isso aí é graça. Isso é profético, que Deus faz conosco. Podemos pecar quantas vezes que podemos pecar. Sempre Deus vai nos perdoar. Deus nos perdoa sempre. Por quantas vezes que a gente vai se vender, vai nos prostituir. O Pai traz Jesus na cruz para morrer por mim, para morrer por cada um de nós, para nos comprar com alto preço. Isso é graça. Vamos colocar em pé para a gente orar. Tem histórias que não tem nexo humano, lógica humana na Bíblia, por causa da graça do Senhor. Tem situações que a gente não vai entender, nunca entenderemos, enquanto nós tivermos a nossa mentalidade religiosa, crentinho. Entraremos em choque ouvindo histórias como essas, no mundo como esse. Eu não torço por causa do pecado. Deus perdoa pecado, mas ama o pecador. Mas todos nós estamos nivelados no mesmo grau de iniquidade, de pecado. Ninguém mais santo, ninguém menos santo. Se estamos aqui por causa da graça do Senhor. Favor imerecível. E Deus nos colocou aqui como uma igreja. Nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento no meio da igreja. Porque senão a unidade vai embora. Senão a comunhão vai embora. Senão nunca teremos uma igreja unida. E aonde não há unidade, não há bênção também. Ah, não vou com a cara de ninguém. Ah, porque fulano de tal é. Ah, não aceito. Quem é você? Se pergunta, quem é você? Não aceitar um, condenar outro, sentenciar alguns e absolver outros. Você é Deus, você é semideus, então melhor enquanto é dia, tira o seu trono de julgamento, porque a hora vai chegar, a sua hora vai chegar, vai ser comido pelos vermes, se não tomar cuidado. Ninguém é próspero crítico. Não existe um crítico próspero. Não existe. Muda de ideia. Cuida da sua vida. Sobretudo que esteve guardar, guarda o seu coração. Não se preocupa com a vida dos outros. Não se preocupa com a família dos outros. Cuida da sua. Cuida da sua. Todos nós somos irmãos em Cristo Jesus aqui. Amém? Feche seus olhos. Quero te pedir para aproveitar esse momento que Deus está te dando. Você tem falado mal dos outros. Você se colocou no lugar de Deus, condenando alguns. E se você se acha
última bolacha do pacote. Pior, quebrado. Porque se você não tiver nesse pacote, a igreja não vai viver. Grande mentira. Grande mentira. Para de julgar os outros, meu irmão. Para de condenar os outros. Pai, para de ficar julgando os seus filhos. Marido, para de julgar a sua esposa. Esposa, para de ficar julgando o seu marido. Viva a sua vida. Quero desafiar você, se você tem alguém a quem você precisa pedir perdão. Procura uma pessoa que você merece, ou melhor, uma pessoa que você não merece, mas eu preciso conviver com ela. Eu preciso perdoar essa pessoa. Isso é graça. Pessoas que você diz que eu ando com essa aqui, não falo com fulano de tal. Por que essa distensão, esse preconceito? Isso é divisão dentro da igreja, onde Deus não vai, de jeito nenhum, se mover para fazer um milagre, por causa da sua opinião pessoal, por causa da sua divisão, seu julgamento. Deus não faz milagre onde há divisão. Você quer fechar essa brecha? Peça perdão a Deus. Peça perdão àquelas pessoas que você denigriu, separou, julgou aquelas pessoas. Ora ao Senhor onde você está. Peça para Deus: Deus, sonda meu coração. O homem segundo o coração de Deus não é aquele que não peca, mas quando peca reconhece os seus erros. A gente não gosta de ouvir, não gosta de ser chamado a atenção. A gente não gosta de ouvir uma coisa diferente. Apareceu uma coisa diferente, começa a julgar. Não, eu estou achando. Achando o quê? Você está sendo um semideus? Quem é você a condenar as pessoas? A igreja é o lugar da manifestação da graça. A gente se cuida um pelos outros com a graça de Deus. Ora a Deus nesse momento. Ora a Deus por todos os irmãos que você se lembra nessa igreja. Abra sua boca e intercede por algum irmão que você tem aqui na igreja, amigo ou não, mas aquelas pessoas com quem você não, você escolheu não andar com elas. Quem você escolher, se você teve a misericórdia e a graça de Deus, Deus te inserir numa igreja tão linda como essa. Está se achando? Achando de quê? Quem é você? Ora por algum irmão, ora por sua irmã. Peça a Deus: Deus abençoe meu irmão, com quem não tenho conseguido me aproximar, mas eu quero me aproximar. Tem um irmão que não consigo falar com ele, Senhor. Eu quero me aproximar, Senhor Deus. Eu não quero ser juiz, não quero nem ser semideus, da maneira que tenho me comportando, Senhor da glória, com alguns irmãos, com outras irmãs, Senhor Deus. Eu quero amar os irmãos. Eu quero amar desde da criança até os mais velhos, independentemente, Senhor da glória, de uma forma incondicional. Senhor, nos faça como igreja, que a tua unidade e a comunhão que possa permanecer entre nós. Nós repreendemos o espírito de intolerância entre nós, Senhor Deus. Repreendemos o espírito de religiosidade entre nós. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito de discriminação, Senhor Deus. Repreendemos em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, todo espírito, aleluia, de separação, de divisão, fofoca, malcriação, Senhor, arrogância,
orgulho, soberba, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor continue derramando o teu amor no meio da tua igreja, Senhor. Derrama a tua graça entre nós, Senhor Deus. Manifesta a tua bondade entre nós, Senhor Deus. Oh, meu Deus, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, sai do seu lugar, dá um abraço para 15 pessoas, 15.